Então, bom dia para todo mundo. Então, qual é o critério de comparação? Como assim? Aqui é você está com dúvida nessa parte, né? Do critério de comparação. Vamos lá. Eita, bichinho. Esse bicho hoje tá chato. Ou é o computador também que tá. Pronto. Se vocês quiserem pedir alguma questão, ou até caso você está com dúvida no critério em geral da comparação ou em alguma questão específica. Ou você não sabe, por exemplo, quando usar o critério, né? Assim, quando usar, depende muito, porque você não é obrigado a usar nenhum dos critérios, né? Bom, você não é usado a obrigar um dos critérios, mas, por exemplo, só para relembrar do critério da comparação, eita, o problema do critério da comparação é o seguinte, eu tenho uma situação assim, eu tenho duas sequências, né, que elas satisfazem isso, positivas, tá? Eu vou resumir aqui o critério. E aí, se a série que está em cima converge, então a que está embaixo converge. E a letra B é que se a de baixo divergir, então a que está em cima diverge. Então você tem que usar essa lógica aqui. Mas o problema é que para ocorrer o item A ou o item B, essa desigualdade aqui ela tem que ocorrer. E esse é o principal problema. Quando você identifica que você tem que usar a comparação. Não é que tem que usar a comparação, se você quiser usar a comparação, porque às vezes não precisa. Mas eu vou fazer um exemplo aqui. Ó. Que nem precisa fazer nesse, né? Vocês assistiram aquela minha aula do critério da comparação? Acho que eu vou repetir um exemplo de lá, só para. Tá, eu vou repetir um exemplo. Por exemplo. Em geral, não tem uma técnica ou, digamos assim, uma ideia para. Como é que eu sei que eu tenho que usar a teste da comparação? Você não sabe. Você vai testando os testes e aí, se um deles funcionar, ok. Mas a comparação, e ainda tem outro problema na comparação.
você tem que intuir ou já partir do princípio que ela converge ou diverge, porque é o seguinte, se eu quiser mostrar que ela converge, vamos supor que vocês acham, eu suspeito que ela converge. Acho que aqui é mais importante tentar passar a ideia de como usar. Então, vamos supor que vocês suspeitam que ela converge. Se vocês suspeitam que ela converge, vocês têm que provar que essa expressão que está aqui, ó, é menor ou igual do que uma outra, e depois provar que esta outra converge. Se vocês suspeitam que ela diverge, vocês devem provar que a expressão é maior do que uma outra, e essa outra, vocês têm que provar que ela diverge. Ok? Então, é um pouco complicado, porque não tem uma técnica. Primeiro, você tem que suspeitar, e eu sempre indico vocês imaginarem que a série vai convergir, que é mais para ter um princípio. Se não encontrarem nada, então tentem a divergência. Mas se eu suspeito que ela converge, eu tenho que provar que ela fica embaixo de uma outra sequência. E aí, depois provar que essa outra converge. E aí, e por outro lado, se eu suspeito que ela diverge, aí eu tenho que provar que a minha expressão aqui, ela fica acima de uma outra, e essa outra provar que ela diverge. Então, vou pegar aqui a expressão, ó. E aí, essa conta que eu vou fazer aqui, ela não tem digamos assim, por que que eu estou fazendo isso? Você simplesmente deduz que você tem que fazer isso. Essa é a parte difícil, porque é uma dedução, digamos assim. Você tem que enxergar que aquilo vai acontecer. Isso aí é só com muita prática. Muita prática mesmo. Vendo o exercício que já está resolvido. Não é uma coisa que se aprende da noite para o dia, não. E aí, por isso que eu coloquei, note que eu, na aula, né, observe que. Aí você tem que observar que eu consigo colocar essa sequência que está aqui, ou o termo geral da série, abaixo de uma outra, e aí essa outra eu vou saber se converge ou não. Por exemplo, aqui já a parte talvez difícil, você tem que deduzir que n cubo é maior do que n. Isso aqui não é. Se você souber já que tem que fazer isso, é fácil, né? Porque o problema é começar. Por que eu tenho que ter essa ideia, né? E aí eu inverto, porque invertendo é a expressão que eu quero, né? O termo geral é 1 sobre isso, tá? Inverti, aí tá vendo, ó. Como eu tava, digamos assim, suspeitando que ela convergia, o que você tem que fazer? Aí eu consegui provar que ela fica abaixo de uma outra, e essa outra aqui, eu sei que ela converge, porque é uma P série com P maior que 1. Então, a ABN, a sequência BN vai ser aquela de cima, então, como essa vai convergir, converge, pois é uma P série. Vocês lembram o que é uma P série, né? Eu falei isso, né? Com P maior que 1. Então, pelo teste da comparação, a série que está abaixo converge, porque a que está acima converge. Que série é essa, né? A série. Ok? Teria como se eu fazer a segunda questão do exercício 1.16 do estudo, usando o teste da razão?
Exercício 11.16. Então, o teste da comparação, para vocês, é o mais difícil de ser aplicado. Que ele não tem muito uma lógica. A lógica, no sentido que eu estou dizendo, é que não é uma coisa assim, faz isso e dá certo. Né? Qual teste você está falando? Como assim? Não, aí depende. Por exemplo, no teste da razão, se o limite lá que você calculou deu 1, aí não funcionou. Mesma coisa da raiz. Se o limite deu 1, não funcionou. Aí o teste do limite. Espera aí, vamos primeiro chegar Deixa eu só colocar a primeira página aqui. Fazer a segunda questão do exercício 11.6. Assim. Você tá falando. É essa aqui, é? Ela, né? Ó, vamos primeiro escrever aqui. Vamos lá. Como é que você sabe, por exemplo, que o teste da razão não funciona? Quando você calcula aquele limite em módulo, né? Se ele der 1, aí não funcionou, porque é inconclusivo. O da razão, se ele der 1 também, aí não funcionou, porque é inconclusivo. O do limite não funciona quando você calcula aquele limite lá, ABN sobre. Se esse limite não existir ou for mais infinito, o mais infinito é não existência, então eu vou colocar aqui, não existir, né? Se o limite não existir ou mais infinito, né, tá incluso, que é o que vai acontecer mais comum, ou zero também, tá? Então, esse limite aqui, se ele não existir, e aí está incluso o caso de ser mais infinito, ou der zero, é que o teste não funcionou. Porque para o teste funcionar, primeiro, ele tem que ser, o resultado desse limite tem que ser um número positivo. E lembrando que eu só posso aplicar com sequências positivas, né? Então, se der mais infinito, por exemplo, zero, ou não existir de uma outra maneira, aí ele não funciona. Aí o outro teste que tem um teste da integral, né? Quando é que você sabe que o teste da integral não funciona? Quando você chega no integral, você não sabe calcular. Não tem uma coisa oficial, mas você calcula a integral lá, que vem da série, né? E você não tem como calcular ela, é porque ele não é para usar o teste da integral. Mesmo que tenha nas condições, né? Porque você estiver lá ela positiva e decrescente, aí você está dizendo que você pode usar, mas se você está numa situação que é integral, você não consegue calcular, é porque não é para usar o teste da integral. E o último teste que eu passei, o da comparação, quando é que você sabe que não tem uma maneira de saber que ele não vai funcionar? Porque você só vai saber que ele não funciona se você não conseguir fazer, não conseguir aplicar ele. Não tem, no caso da comparação, não tem. Você não sabe que ele não irá funcionar, porque não tem esse critério, né? Depende muito da expressão. Mas o da razão, o da raiz, o do limite,
são os mais fáceis de saber que não dá certo por causa do resultado do limite. Você calcula e dá aquelas coisas. Ok. Aí nesse exemplo aqui, você quer pelo teste do... Existem séries que nenhum teste funciona? Eu não sei. Provavelmente existe, né? Não, mas provavelmente existe. O problema é o seguinte, é que eu dei para vocês só 5 testes, mas existem uns zilhões de... Uns zilhões não. Mas muitos outros testes que eu nem passei perto. Mas existem... Eu não sei, é verdade. Provavelmente existe, né? Porque, enfim, você pode... eu não conheço todas as séries, né? Mas com certeza tem alguma... Não é que não se encaixa, né? Eu não sei, é verdade. Teste da razão, você quer, né? Esse aqui? Então vamos lá, né? Então você chama isso de AN, né? Aí o AN mais um vai ser menos 2N mais um, ok? Aí eu calculo o limite do AN sobre o AN mais um, tá? Em módulo. Então, o limite do AN mais um sobre o AN. Aqui o módulo vai influenciar, né? Porque o menos 2 aqui tem um sinal de menos, né? Então vamos lá. Aí quem é o AN mais um? É menos 2. Aí o que eu faço? Conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, né? Aqui eu distribuo. Ó. E aí fica... É isso, né? Fica isso aqui. Deixa eu botar lá no meio. Aí, como a expressão é toda positiva, eu posso tirar o módulo, né? Então fica isso aqui. Ah, peraí, eu já tô fazendo o cálculo. Agora eu vou distribuir aqui o quadrado perfeito, né? E aí esse limite aqui, ó, como é um polinômio sobre um polinômio, é a mesma coisa de limite
de 2n sobre 2n ao quadrado sobre n ao quadrado. E aí, ó, cancelou, dá 2. E esse 2 é maior que 1, e aí pelo teste da razão ela vai divergir, né? Se for maior que 1, diverge. E se for menor que 1, converge. Então a série vai divergir, tá? Não, voltando para essa sua pergunta, se toda... Como é que era a pergunta aqui? Você não pode esquecer do módulo, não. Tem que... como é que era aqui? Pois é, ó, geralmente é o seguinte, o teste da comparação, ele sempre funciona. O problema é que é muito difícil de aplicar, assim, para vocês é muito mais fácil usar o teste da razão, da raiz, mas o da comparação é um que, em geral, funciona sempre, mas o problema é conseguir aplicar ele, entendeu? Eu mesmo sempre usei na minha vida toda mais o da comparação, porque ele é mais geral do que os outros, você consegue sempre aplicar ele. Mas é muito difícil para quem está aprendendo a primeira vez aplicar esse teste para vocês. Mas a comparação é um que, em geral, funciona quase sempre. Como se eu vou fazer um exemplo sobre a série Telescópio. Ah, verdade, tinha esquecido. Vamos lá. Verdade, eu acho que eu fiz lá no começo e nunca mais fiz, né? Da Telescópio. Vamos fazer uma aqui. Vixe. Eu sumi, foi? Vocês estão me ouvindo, né? Ah, voltou. Tinha sumido, né? Tá gravando ainda. Ok. Mas não foi muito tempo, não. Acho que eu só fiz virar aqui, né? Ó, você quer escolher algum da questão da série telescópica? Porque tem, aqui no livro tem 6 exemplos. Ok. Vou fazer esse aqui, ó. Só que eu já fiz esse. Tá, vou fazer esse aqui. Eu não sei se eu já fiz. Eu vou fazer o cálculo todo. Eu não vou usar a fórmula pronta, não. Porque a série telescópica, para quem não lembra, é uma série que é assim, o termo geral é a diferença de termos consecutivos de uma sequência. Assim. E esse formato aqui, ele é especial porque permite que você consiga calcular o valor da série de imediato, caso ela seja convergente, ok? E aí, por exemplo, nesse caso aqui, ó, você tem a série o somatório, né, do ln de n sobre n menos sobre n mais 1
No livro tá assim. E aí, aqui a primeira coisa a se fazer é usar aquela propriedade do logaritmo, não sei se vocês lembram. ln de A menos ln de B, ok? O logaritmo, quando o logaritmo é uma fração, fica o logaritmo da diferença da primeira, do numerador menos o denominador. Exatamente o que eu vou fazer aqui. Então, essa primeira coisa é fazer isso, né? Menos ln de n mais 1. Essa aqui você consegue calcular direto. Então, essa soma é o limite da soma parcial, né? E aí eu vou chamar a n de ln de n menos ln de n mais 1, tá? E aí eu vou calcular a soma parcial. Para quem não lembra, a soma parcial é a soma dos n primeiros termos mais a n. E aí o limite, lembrando que o limite dessa, ou a série, né? É o limite dessa soma parcial, né? E aí, agora eu vou calcular a soma parcial. Eu vou pegar lá, eu vou substituir, né? Então, Sn é o A1. Lembrando que a n é ln de n menos ln de n mais 1. Muito bem. Aí é só substituir, ó. Quem é o A1? A1 é ln de 1 menos ln de 2. Aí o A2. Aliás, eu vou reescrever os termos aqui para ficar melhor. A1, A2. A n. Aí agora eu substituo, né? O A1 é o ln de 1 menos ln de 2. O A2 é só substituir onde tem n, você coloca 2. Ln de 2 menos ln de 3. Aí teria o A3 aqui, A3, se eu substituir, né? Ln de 3 menos ln de 4. Mais, eu tenho o AN menos 1, então fica Ln de N menos 1 menos Ln de N, né? Porque quando N for N menos 1 aqui, ó, se eu substituir N por N menos 1, o resultado vai ficar N, né? Então fica Ln de N menos 1 menos ln de n. E o AN eu coloco a expressão dele, né, no final. ln de n menos ln de n mais 1. Aí, por que essa série telescópica é interessante? Porque os termos aqui eles vão se cancelar. Ó. Percebam que esse termo com esse aqui vai cancelar, tá vendo? Zero. Ó. Menos ln de 3 com ln de 3. Aqui, menos ln de 4. Aí o termo seguinte apareceria o ln de 4. Cancela. Esse aqui é o segundo de um outro termo que estaria aqui, né? Então, esse aqui cancelaria com o outro que está aqui, que eu não escrevi. E aqui também cancela, menos ln de n, cancela. Então, depois de cancelado todos esses termos, sobrou quem? Sobrou só esse aqui, ó. ln de 1, o primeiro menos o último. Então, Sn é o ln de 1 menos o ln de n mais 1. Só que ln de 1 nós sabemos que ele é zero, né?
E ficou só menos Ln de N mais 1. Ok? E aí o que que ocorre, né? Aquela série, que é o limite, né, do somatório. É que eu separei, né? Eu havia separado, mas eu vou deixar assim. Aí esse somatório aqui, que é o Sn, né? Agora o Sn que nós calculamos ele deu menos Ln de N. Agora é só calcular esse limite aqui, ó. Quanto é que é o limite de menos Ln de N quando N for para mais infinito? Lembrando que o limite, isso aqui eu já falei, né? Limite de Ln de N quando N for para mais infinito, isso aqui é mais infinito. Então, se este aqui, quando tem um N mais 1, é a mesma coisa, né? Porque quando logaritmando, a ideia é, quando o logaritmando for para mais infinito, logaritmando que eu falo é o que está aqui dentro do parênteses. Se a expressão que está dentro do parênteses for para mais infinito, o logaritmo vai para mais infinito. Aí, como tem esse menos, o resultado é menos infinito, tá? E aí, como aquela soma deu menos infinito, é porque ela diverge, ok? Então, como essa série aqui deu menos infinito. Essa aqui não só diverge, como você sabe como é que ela diverge, né? Ela diverge, quando eu somar tudo isso aqui, vai dar menos infinito. Sim. Ok? Ou vai para menos infinito, né? Melhor dizendo. Vou fazer uma outra. Tem umas aqui mais. Ó, essa aqui, por exemplo. A gravação continuou, né? Continua. Essa aqui, ó, é uma série telescópica, porque o termo geral é a diferença de termos consecutivos, né? E aí, essa aqui também é fácil de calcular. Que eu chamo isso aqui de AN, né? E aí calculo o SN, que é o A1, mais AN. E é só substituir. Quem é o A1? O A1, você substitui aqui nessa expressão, tá vendo? A1 é onde tem N, você coloca 1. Então vai ser 1 menos 1 meio, né? Ou melhor dizendo, 1 sobre raiz de 2. Porque quando eu jogo 1, vai dar 1 sobre raiz de 2. Aí o A2 vai ser 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 3. O A3, 1 sobre raiz de 4, perdão, 1 sobre raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 4. O AN menos 1. Aí não vou colocar AN menos 1, não, vou colocar só o AN. O AN 1 sobre. Aí é a mesma coisa, ó. Os termos intermediários, eles vão se cancelar aqui, ó. Aí esse 1 menos 1 sobre raiz de 4 vai cancelar com o que está por aqui. Esse penúltimo aqui vai cancelar com o outro que está aqui. Então, SN nesse caso, tá? E aí basta calcular o limite do SN, né? A série.
A diferença dessa série telescópio para as outras é que as outras você não consegue necessariamente calcular quem é o SN, que é a soma parcial, e aí necessariamente não dá para calcular o valor da série em geral, né? O SN é aquilo, né? Aí isso aqui vai para zero, né? Esse limite aqui. E aí só sobra um. Então, essa soma aqui, o valor dela é 1. A diferença dessa da telescópio é que você consegue, de fato, calcular o valor da soma, né? Que não necessariamente você consegue nos outros. Porque dizer que converge e que diverge, por exemplo, provar que uma série converge é simplesmente dizer que a soma dela é finita. Isso aqui vai dar um valor finito, só que eu não sei que valor é esse. A série telescópio você consegue saber quem é o valor da soma, ok? Mais alguma coisa? Entendeu, né? Série telescópio cai muito em questão de Olimpíada. As Olimpíadas internacionais. Tem muita situação que você espera calcular uma soma, e aí o aluno tem que se virar para saber como, né? Mas em algumas situações é uma telescópica lá disfarçada, né? Bem disfarçada, na verdade. E você tem que deduzir que ela é uma telescópica. Ela não está imediata com tá aqui, né? Aqui já está montada a diferença. Mas se fosse uma coisa embaralhada que você não visse que era uma telescópica, aí é mais complicado, né? Às vezes, em questão de Olimpíadas, eles fazem isso. Mais alguma dúvida? O teste do limite. Ah, o teste. Vocês têm dúvida? Não tem? Acho que vocês têm dúvida em tudo, né? Quando eu pergunto se vocês têm dúvida, ninguém responde, é porque tem dúvida em tudo. Deixa eu pegar, ó, do limite, eu acho o teste do limite. Sei quantas questões? 7, mais ou menos. Ah, tem uma coisa que eu esqueci. Vocês querem mais tempo para fazer a prova? Que a outra turma pediu mais tempo e eu dei. Sim, né? Pois é, eu vou ver ainda com questão do gabarito. Aí eu tô pensando em. Porque a prova deles, da outra turma, é amanhã, aí vai até domingo. Aí de vocês, como é na sexta, iria até segunda-feira, né? Meia-noite. 9, assim. 9 não, 23h59. Depende muito, porque assim, se forem muitos itens, vai ser que nem a outra prova, 3, 4 questões, entendeu? É que quando eu falo questões, não são os itens, né? No máximo 7 itens, né? Porque vão ter 7 questões, e cada questão é 4 itens, não. Quando vocês contarem todos os itens, vai ter 7, 8. E na prova passada, né? Tinham 7 itens, né? Apesar de 3 questões, era 7 itens. 6, né? Que a primeira lá eram 4 itens. Eu vou deixar, então, fica até segunda, né? 23h59. Não tempo, né? Vocês podem fazer com mais calma. Ó, só vou pegar aqui o teste do limite, já que vocês não responderam nada. Eu acho que o teste do limite é o melhor para fazer, para aplicar. Depende muito também do exemplo, né?
Se vocês quiserem pedir alguma questão, vocês podem pedir, viu? Ou não sei se ou vocês ainda não estão no estágio de ter dúvida. Essa série aqui, ó. Por exemplo, se fosse na prova, né? Converge ou diverge? E aí o problema é, que teste eu vou usar? Estou procurando a questão que eu pedi para o senhor. Ah, tá. Você pediu alguma questão? Não lembro. Pois eu não lembro mais, não. Ah, tá. Pera, deixa eu olhar aqui o e-mail. Cadê? É, você pediu uma questão e eu falei que é. É. Mas me fugiu totalmente, ó. 27 da página 633. Eu não fiz nenhuma delas, né? Nem a 27 nem a 32, né? Essa aqui é elevado a 1 sobre n, né? Vamos fazer. Eu vou deixar essa aqui, esse espacinho aqui, e depois eu volto nela, tá? Vou fazer primeiro essas. Que ela é rápida, essa 27 ela é rápida. Então você quer saber quanto é que vale o limite, né? De e elevado a 1 sobre n. O que é só para calcular o limite, né? Aqui. Tirei da página. É, aqui, porque assim, para teria que provar que ela converge, para vocês provar que ela converge, é só calcular o limite. Calcula o limite. Se ele existir, converge, se não existir, diverge. Porque senão vocês não vão ter vida fácil, não. Então vamos lá, né? Esse aqui simplesmente é, por exemplo, quanto é que é o limite de 1 sobre n quando n tende a mais infinito? Zero, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. E aí, simplesmente isso aqui é o e elevado a zero. A resposta é E. Aí você calcula o limite do expoente. E aí o limite do expoente é zero. Então é elevado a zero, que é 1. É só isso. Tá, tem um outro, né? 32. Isso aqui é que nem o limite normal, isso aqui. Sim, se fosse para provar que converte sem fazer aquela coisa toda, ou sem fazer esse cálculo, era mais trabalhoso, mas na prova basta vocês calcularem o limite que já é suficiente. Por exemplo, então essa aqui converge, né? Calculou, existiu, converge. Fica melhor.
32. Não. Tirei a página de novo. Ah, você tá com dificuldade nesses S mesmo, né? E elevado a 2n. Vocês têm medo de logaritmo exponencial? Eu acho que é um trauma que a geração de vocês está tendo muito, viu? Vocês têm medo de logaritmo, né? Andar na rua, ver um log aí no meio da rua, você sai correndo, né? Ai, ai. É que nem moto. É, dois logaritmos numa moto, já pensou? Mas o problema é, eu acho que é o jeito que é ensinado, porque não é difícil, não. Aí você fica com aquela coisa que é difícil, e aí pronto. E aí, de novo, ó, esse limite aqui, você calcula o limite do expoente separado. Qual é o limite do expoente, né? Vamos lá. Eu tinha esse trauma também. Mas por quê? Porque eu não tinha visto. Eu estudei escola pública. Foi uma coisa assim muito tão superficial que praticamente eu, eu considerei que eu não tinha visto logaritmo na vida. Porque não valeu. Aí eu tive que estudar só mesmo. Então vamos lá, né? Eu tenho esse limite aqui, calcular ele não é difícil, porque como são dois polinômios, é só o termo de maior grau do numerador dividido pelo termo de maior grau do denominador. Isso aqui só funciona porque é polinômio, viu? Qualquer outra situação, isso aqui não vale. Não é qualquer outra situação, mas em geral não vale. Aí eu cancelo aqui o n, ó. 2. Aí então, o limite da exponencial, perdão, da exponencial não, do expoente deu 2. Então o resultado é elevado ao limite do expoente. Então é elevado a 2. Ok? Basicamente é isso. Entenderam, né? Muito bem. Aí aquele outro lá, ok, não entendeu isso aqui, né? Se não entendeu, eu posso repetir. Entendeu, né? Essa série parece uma série geométrica que o senhor colocou mais cedo. Qual série? Ah, essa série essa daqui, né? Você tá falando. Eu imagino, né? Parece. Inclusive tem a ver. Inclusive, esse raciocínio de parecer com a série geométrica é o raciocínio certo. Porque assim, quando você tiver uma intuição, isso já é uma forma de pensar. Porque como é que você constrói conhecimento? Você tem que ter uma noção da base para poder isso enxergar os padrões do que é de algo mais difícil naquilo que você viu mais fácil. Caso, essa aqui parece com a série geométrica. Então, se parece com a série geométrica, você tem que pensar o quê? Eu posso comparar com a série geométrica de alguma forma. Ou então usar o teste do limite com a série geométrica, que é o jeito, na minha opinião, mais fácil de resolver isso aqui. Ok? O problema é justamente enxergar qual é a série geométrica que você vai comparar. Mas em geral, pessoal, porque assim, não é uma coisa que acontece sempre, mas em geral, eu havia dito para vocês, quando tem dois polinômios, né, no teste do limite, sei lá, dois polinômios aqui. Você tem dois polinômios, né? Aí eu falei, não, em geral, você coloca a Bn, né, aquela série Bn, a sequência, como sendo o termo de maior grau do
numerador com o denominador, né? Você pega isso aqui e aí funciona. No caso aqui, como tem termos ali da série geométrica, o que que você vai pegar? Você vai pegar a Bn, se eu não me engano isso funciona. Você pega a Bn, esse elemento aqui, 3 sobre n, dividido por esse aqui. Então você vai usar o teste do limite. Aí você pega a Bn como 3 elevado a n. Em geral isso funciona. Quando tem um termo geométrico em cima e outro embaixo, você pega a Bn assim. E aí é desse jeito que você vai comparar, entre aspas, com a série geométrica. Que agora eu vou calcular o limite dos dois, né? Ó. Porque são dois, como são termos positivos, eu posso calcular o limite do AN sobre BN, né? Então eu vou lá, calculo o limite do AN sobre BN. Eu acho que funciona, não tenho certeza. Vamos ver aqui. Aí quem é o AN, né? AN é N mais 3N. Aí aqui eu conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Vou fazer aqui embaixo, fica melhor. Tô tentando lembrar como é que resolve isso aqui. Agora eu vou distribuir. Que fica assim, né? Ó. N. Ok? Agora a dificuldade é calcular esse limite aqui. Eu vou distribuir aqui para ver o que acontece. Será que eu já consigo calcular aqui? Poderia usar L'Hopital, né? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou distribuir não. O jeito mais fácil aqui é você deixar do jeito que tá. Deixar assim, ó. Pronto. Aí eu só peguei esses dois primeiros parênteses e juntei. O jeito mais fácil de calcular o limite é deixar do jeito que tá aqui, não fazer nada. E calcular esse aqui, ó, desse parênteses grande, usando a regra de L'Hopital. Então vamos fazer ele separado. Então aqui cada situação é uma situação. Então não tem como. Aqui, por exemplo, como o limite já foi uma outra coisa, você já tem que pensar, esse limite aqui, como é que eu faço? Então eu vou usar L'Hopital. Só que, lembrando, para usar L'Hopital tem que botar para função, né? Você poderia até derivar logo. Mas não, eu vou. Tá vendo? Eu calculo esse aqui usando L'Hopital, por quê? Porque ele tá dando infinito sobre infinito. Aqui em cima é infinito, porque o x vai para infinito, 3 elevado a mais infinito vai para infinito. Embaixo também. Aí quando eu derivo o numerador sobre o denominador, a derivada do primeiro aqui, só para vocês lembrarem, a derivada desse a elevado a x é a elevado a x ln de a. Então, a derivada do numerador é a derivada do x, que é 1, tá? Aqui vai dar problema. Aqui vai dar
É, vai dar problema aqui. Porque esse limite aqui vai dar mais infinito. E aqui vai dar zero. E zero vezes infinito é. Hum, mas era assim. Deixa eu ver que se eu fiz alguma coisa errada aqui. Ó, o que eu tô fazendo aqui na frente é porque o que eu. Na minha cabeça eu tô fazendo na frente do que eu tô escrevendo. Aí o problema é o seguinte: esse limite aqui, no parênteses grande, ele tá dando mais infinito. Ele vai dar mais infinito. E esse aqui dá zero. Porque a base da exponencial ela é menor que um. Aí zero vezes mais infinito não é zero, não, viu? É mais infinito. Ou, não é zero nem mais infinito, é indeterminação. E aí tem um problema. Como é que eu faço isso aqui? Então eu tenho que comparar com outra sequência, porque essa aqui não deu certo. Mas em geral, tá vendo? Por isso que eu falo em geral. Em geral, é para funcionar, pegar esse sobre esse aqui. Eu aqui não tô vendo aqui como é que faz o limite. Você inverter, né? Não, se eu inverter não dá certo, não. Porque vai ficar 3 ali. Tá, é. Não, não dá certo, porque vai ficar mais infinito. O teste do limite não funciona, é. Isso aqui eu tenho que usar comparação. Ah, eu não sei. Isso aqui eu me enrolei. Pelo teste do limite é para funcionar isso aqui. Aqui eu me enrolei foi na hora de calcular o limite. Mas é para funcionar com esse B aqui. Eu já fiz essa conta aqui. Eu lembro que eu já fiz em algum momento da minha vida, eu já fiz. O que vocês estão escrevendo aqui? Como é que é? Passo para vocês como questão da prova. Né? Se eu não tô nem eu tô conseguindo fazer, né? E aí eu boto lá na prova. Mas isso aqui é para funcionar. Se eu botar isso aqui em evidência. Pior que você botar em evidência vai dar. Não, tá certo. Deixa eu apagar aqui, ó. Até aqui tá certo. Aqui, pronto. O resto aqui não precisa não, tá errado isso aqui. Não, por L'Hopital não funciona. Eu vou colocar em evidência esses termos aqui, ó. Aí vai funcionar, eu acho. Esse aqui. Mas esse limite não é fácil, não. Vou colocar esses dois em evidência, tá? Assim como em evidência, né? Então, nesse parênteses, se vocês prestarem atenção, vai ficar assim, ó. 3 elevado a n, n sobre 3 elevado a n mais um. Tá vendo? Se eu distribuir esse aqui, 3 elevado a n vezes esse vai dar n, 3 elevado a n vezes aquele vai dar o 3 elevado a n. Agora sim. Aí embaixo a mesma coisa, eu coloco 2 elevado a n vezes assim, tá? Então se eu pegar esse vezes esse vai dar o n, pegar esse vezes aquele vai dar o próprio 2 elevado a n. Então é a mesma coisa. E aí vezes o termo que tá ali, ó. Agora eu posso cancelar, né? Eu cancelo esse aqui. Pronto, agora vai dar certo.
Aí ficou a expressão, ela ficou assim. Ah, é aqui que usa L'Hopital. Tava trocando aqui. Pronto, é aqui que usa L'Hopital. Porque eu vou usar L'Hopital para calcular esses dois limites aqui, ó. Esse aqui e esse aqui separado, tá? Tá vendo? Quando eu coloco esse limite aqui, ele dá mais infinito no numerador e dá mais infinito no denominador. E aí, quando eu uso L'Hopital, vai ficar 1, e aqui embaixo vai ficar 3 elevado a x ln de 3, tá? A derivada dessa função é essa aqui. A derivada desta é essa aqui. E aí esse limite aqui dá zero, porque esse aqui, ó, ele vai para mais infinito, tá? Mais infinito, vezes o ln de 3 vai dar mais infinito, então o total dá zero. O outro é a mesma coisa, é o mesmo cálculo com o 2, só porque tem o 2 no lugar do 3, né? Aí dá zero também, porque esse aqui dá mais infinito, não? E aí, qual é a questão? Os dois dão zero, então esse aqui zero, ó. Zero, zero. E aí, então, no numerador ficou zero mais um, um. No denominador, zero mais um, um. Aí dá um. Pronto. Aí, pelo teste do limite, como o limite deu finito e positivo, né? Quer dizer que ambas convergem ou ambas divergem. Ambas convergem ou ambas divergem. E aí é o seguinte. Agora eu vou olhar para a minha BN. Essa BN aqui, BN, é 3 sobre 2 elevado a n, né? É a mesma coisa. E ela vai divergir. Por quê? Porque ela é geométrica com raio maior que 1. O Q, ou R, né? É maior que 1. E aí ela vai divergir. Então, como ela diverge, essa opção ambas convergirem fica inviável, tá? Não ocorre, então ambas irão divergir. E se ambas divergem, quer dizer que a série lá do começo que eu queria diverge. Essa daqui, né? Ela vai divergir, tá? Mas você está vendo que não é fácil, né? Ok, foi afirmado que ela parece com a geométrica, mas aí a ideia é justamente comparar com a geométrica. No teste do limite, você também poderia usar o teste da comparação nessa daqui, funciona também. Aí, em geral, funciona você pegar esse termo aqui sobre esse. E aí, essa é a BN. Calculo o limite. E aí, vocês viram que eu me enrolei aqui, né? Nessa parte aqui, ó. Professor, em vez de Oi. o senhor colocar em evidência, só não podia cortar ali, não? Tipo, 2N. Não, porque é soma, né? Você quer cortar aqui, né? É, Né? é. Não pode, é porque é soma. Aqui eu posso que é produto, né? Sim, sim. Entendi. Mas essa é, ó, só como é uma dúvida bem comum, eu vou só enfatizar. Tem muita gente. Tem um problema também que ocorre com a maioria dos alunos, que é quando é que eu posso cancelar e quando é que eu não posso cancelar. Tem muita gente que tem dúvida nisso. Aí, por exemplo, quando for soma, que nem essas duas situações, ó,
Você não pode cancelar, por exemplo, o A com A, ou, ou o B com B dessa forma, né? Por exemplo, cancela aqui, não pode. Então, quando for soma, você nunca pode cancelar, a não ser que seja uma coisa assim, ó. Por exemplo, você tem A sobre B, aí vezes, mas é porque já envolve o produto, tá vendo? Como tem, envolve o produto, aí eu posso cancelar aqui. Mas naquela anterior você não pode cancelar quando é soma. Agora, quando é produto, aí pode cancelar, tá vendo? Eu posso cancelar o A com A aqui. Ou posso cancelar tudo aqui, né? O A com A, o B com B dá um resultado. Então, quando for soma e subtração, você sempre pensa duas vezes. Será que dá para cancelar? Não dá, né? Em geral, você não pode cancelar. Também, ao contrário, né? Você tinha B com B, e aí você corta aqui, ó. Também não pode. Agora, se fosse A vezes B sobre B, aí você pode cancelar. Ok? Aí aqui é a mesma coisa. Como tem soma, tá vendo? Aqui que eu vou colocar até um parênteses para. Como tem soma aqui, você não pode cancelar esse com esse. Por isso que eu tive que colocar em evidência para virar produto. Agora ele está multiplicando aqui. Ambos estão multiplicando. E aí você cancela. Ok? Só. Ó, só uma coisa, né? Por exemplo. Ah, eu já ia colocar um exemplo que ia funcionar, né? Só isso aqui. Se você, por exemplo, se eu pudesse cancelar aqui, né? Aqui daria 3, mas ao mesmo tempo, quando você faz o cálculo, ficou 7 dividido por 4 não é 3, né? Fica mais claro assim, por que não pode cancelar, né? Porque se pudesse, aqui daria 3. Mas ao mesmo tempo dá outra coisa. Muito bem. Aí, pois é, vocês viram que eu me enrolei aqui, porque não é fácil. Porque limite, como eu falei, como vocês já sabem, né? Não tem uma ideia lógica para resolver. Eu sabia que saía porque eu já tinha feito uma coisa parecida. E aí depois é que eu vi que pô, tinha que colocar em evidência isso, porque eu cancelava esses termos aqui que eu cancelei. E aí sim usa L'Hopital nessa expressão. Esses dois limites aqui, sem usar L'Hopital, eles ficam muito difíceis. Se você fosse provar bonitinho, é bem difícil. Aí L'Hopital vocês podem usar porque fica mais fácil, né, para vocês. Eu usei nos dois, dá zero, e aí pronto, deu um. Aí o limite, aí foi perguntado, quando é que eu sei que o teste do limite, por exemplo, não funciona? Se esse resultado aqui desse mais infinito, ou zero, significa que o teste não funcionou. Você tem que usar outro teste e encontrar outra estratégia. Mas como ele deu um número finito e positivo, aí o teste deu certo, e aí significa que ou as séries convergem ou elas divergem. Só que como a ABN que eu escolhi, ela já diverge, então chega à conclusão que ambas divergem. Ok? A prova vai ser sexta até segunda, é isso. Sexta, depois da aula, né? Até segunda, 23h59. Esse negócio de cancelar, foi bom você ter perguntado, porque tem muita gente que tem dúvida, mas tem vergonha de perguntar. Eu conheço. Mas você não deve, vocês nunca achem que as dúvidas de vocês é uma dúvida boba, não, gente. Porque essa dúvida, se ficar com vocês, vai corroer vocês a vida toda. Até vocês perceberem, assim, por um acidente que... Então, perguntem mesmo, não achem que é bobagem, não.
Mais alguma questão? Deixa eu fazer. Eu vou fazer só mais uma. Não sei se vocês já estão. Porque eu não sei nem o que eu vou cobrar ainda na prova. Acho que eu vou deixar um exercício para vocês, viu? Só uma questão. Para vocês tentarem fazer. Um exercício. É converge ou diverge, tá? Converge. Só A e B, tá? Pronto, essas duas. Converge ou diverge? Tem que fazer, viu? Não é que, meu Deus. Eu acho que não é tão difícil, não. Aí, tem uma coisa que eu não falei para vocês, que vocês podem usar nessa questão, tá? Que o limite de raiz enésima de n, quando n for para mais infinito, é 1. Isso aqui teria que provar, mas vocês podem encarar como propriedade, tá? É o limite bem conhecido de sequências. É que nem, por exemplo, vocês lembram do limite fundamental trigonométrico lá do cálculo 1? Limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Ou então aquele outro limite, né, da exponencial, né, da UE. São, são, são limites que você usa para calcular outros limites, né? A partir desses dois, você usa eles como base para calcular outros limites. E aí, esse limite que eu coloquei aqui, vocês devem encarar dessa forma. É o limite que é base para calcular outros limites. É bem conhecido esse limite. Inclusive, acho que tem um vídeo meu fazendo ele. Mas vocês podem usar ele como resultado, e aí vocês talvez precisem para fazer esses dois aqui. Eu não me lembro mais. Mas se não usar também não tem problema. É que como eu não me lembro, é que caso vocês precisem, tá? Vocês podem usar esse resultado aqui direto, que ele é 1. É isso. Ok? Então é isso, viu? Aí sexta é a prova. Sexta, se vocês quiserem tirar dúvida também. Mas vai ser que nem a outra vez. Eu vou explicar como vai ser a prova, vou mostrar a prova. E aí vai ficar até segunda-feira, 23h59. Eu acho que vai, eu vou colocar assim. Mas eu vou colocar na própria questão, assim, verifique que a série converge. Pronto. Aí você já vai saber que ela converge.
verifique que a série diverge, por exemplo. Você já vai saber que ela vai divergir, né? É só para verificar que ela diverge. É isso, viu? Então até sexta, né? Qualquer coisa vocês mandam e-mail. Se cuidem aí, todo mundo. Até a próxima. Tchau.